Bom dia, bom dia. Vamos ver se a transmissão está funcionando. Está me aparecendo aqui como se ele fosse privado. Está como público, então está tudo certo. A informação é que estava errada, maravilha. Estamos aqui para mais um encontro do 11:11. Não vou dar bola. Não vou dar bola aqui para a mensagem que está aparecendo, então, para que a gente possa conversar por algum motivo aqui. Aparece para mim como se fosse privado, mas pelo visto estamos ao vivo. Gente, esse encontro é um projeto que foi criado totalmente paralelo à minha profissão, totalmente paralelo ao meu lado da fotografia. Hoje a gente está num cenário novo, um cenário que eu preparei para as aulas do meu projeto do Foto Despertar. E estou bem feliz da gente estar gravando nele hoje, em fotos do meu avô, que eu encontrei ainda com uma Rolleiflex, muito legal. E é nesse clima que eu quero hoje encontrar com vocês, porque esse projeto ele é muito especial, para quem não sabe, para quem não conhece, é o 11:11. É um momento em que eu encontro com as almas femininas. Estão chegando, inclusive, aqui pelo Zoom. Se você quiser participar pelo Zoom, você pode entrar no link que tem no descritivo, tá, de todos eles, e você poder trocar experiências, tá aqui. É um grupo em que nós nos conectamos a Deus, nos conectamos à palavra, de uma forma não religiosa, com uma pessoa que nunca foi religiosa, levando a você a forma que eu encontrei a Deus, totalmente a parte de tudo que sempre me ensinaram e que mudou a minha vida completamente. E tem mudado a cada dia, eu me impressiono cada dia mais. Um pouco mais que eu vou conhecendo a Deus, mais ele tem se revelado a mim. E é esse tipo de intimidade, esse tipo de contato que eu proponho da gente aqui. Cada dia é de um jeito. Cada 11:11 é de um jeito. Uns eu trago uma mensagem que a gente abre na hora, outros a gente só conversa, outros as mulheres presentes só choram. Já tivemos uns encontros aqui bem intensos e vocês são todas muito bem-vindas. Tassi, seja bem-vinda, a Magra também estava aqui. Eu não sei se pelo YouTube aparece, eu acho que não. Acho que no YouTube aparece só a mim. Então, quem quiser participar pelo Zoom e depois, quando acabar a mensagem, a gente troca aqui experiências e troca conversas. Você não fica nem aparecendo se você não quiser, né? Se você for tímido, você pode fazer parte também. Hoje eu queria falar com vocês sobre um trecho que eu li ontem nos meus estudos e que me chamou muita atenção e tem muito a ver com o que eu tenho visto, sabe? Eu tenho estudado mais as dificuldades das mulheres comparado com as minhas próprias dificuldades durante a minha vida e eu percebi que tem tanta coisa em comum. Só que nós, mulheres, ficamos sempre sozinhas, né? Aquela do sofrer calada. E a gente acaba achando que é só a gente que vive isso. É só a gente que se sente, às vezes, incapaz. É só a gente que não tem uma palavra de apoio. É só a gente que tem um vazio gigantesco no coração, muitas vezes, e que nada supre esse vazio. E aí a gente busca a profissão e corre atrás, muitas vezes, pessoas, inclusive eu, se tornaram workaholics, se dedicaram para ser tipo a melhor profissional da área, para que você tivesse aquele reconhecimento, tivesse prazer na sua profissão. Não sei se você vive isso, mas essa foi a minha história. E mesmo depois que eu me tornei a melhor profissional da minha área, na minha região, reconhecida, e hoje, né, com os meus treinamentos, sou conhecida por muita gente no Brasil todo, até fora do Brasil, isso nunca me bastou, nunca me preencheu. E aí, a gente faz o quê? Vai atrás de dinheiro.
Então é o dinheiro que está faltando. Às vezes é me vestir bem, às vezes é estar mais bonito, às vezes é comer nos melhores restaurantes, é fazer as viagens. E eu já vivi muito isso. Eu vivi isso em vários momentos da minha vida e nunca me preencheu. E ontem eu vi um stories de um empresário que eu tenho acompanhado e que ele tem trazido exatamente essa mesma experiência que eu. Um contato com Deus fora das igrejas, fora das religiosidades, dos dogmas. E ele falou uma coisa que para mim foi sensacional, porque é exatamente isso que eu senti, e é o que eu tento trazer aqui pelo 1111. Que existe um vazio no nosso coração que a gente fica tentando preencher com dinheiro, com beleza, né, com mulheres que investem fortunas em plásticas, em tratamentos e tudo mais, e viagens e trabalho, um monte de coisa. Só que esse vazio que a gente tem, ele tem um formato específico, é como se fosse um grande quebra-cabeça, que tem uma peça ali que é aquele vazio que a gente tenta preencher. Só que essa peça desse quebra-cabeça tem um formato específico. E ele só é preenchido quando você coloca Espírito Santo dentro de você, ou Jesus, ou a Deus, o nome que você se sentir mais confortável. E quando você encaixa essa peça, parece que começa a rodar uma engrenagem na sua vida, e tudo começa a fazer sentido, e tudo começa a fluir. As coisas que você achava que eram difíceis começam a vir com facilidade para você. Os dias que você ficava exausto, agora você faz com tranquilidade. Tudo que era mais complexo para você flui mais, porque você simplesmente, pá, encaixou aquela engrenagem, né? Eu acho que eu vou usar, inclusive, mais a palavra engrenagem do que quebra-cabeça, porque o vazio que está ali é uma engrenagem que falta. E quando você realmente vive isso fora da religiosidade, fora dessa preocupação do que é certo, do que é errado, do pecado, do que pode, do que não pode, tudo isso, a maior parte das vezes, é criado pelo próprio homem. E foi o que me afastou das igrejas. Então, hoje, o tema que eu quero trazer para vocês é você entender, né, nós mulheres entendermos, nós temos um papel gigante. Nós somos muito maiores do que a gente imagina. Porque o que a gente imagina é criado pela nossa mente, que é trazido ali pela nossa cultura. Quantas de nós fomos criticadas durante a nossa vida toda, fomos punidas muitas vezes, fomos excluídas, fomos colocadas num papel inferior de várias formas, e foi colocado na nossa mente o tempo inteiro que a gente só seria completo e feliz se a gente tivesse um homem do nosso lado, e muitas vezes a gente se sujeitava a relacionamentos abusivos, tóxicos, para a gente não ficar sozinho, como se fosse isso que fosse preencher o vazio dentro da gente. Quantos relacionamentos tóxicos eu já vivi na minha vida? E quando eu falo tóxico, não é de apanhar, de ser xingado, de nada. É relacionamento com uma pessoa que não quer crescer. Daquela que você faz tudo pela pessoa e fica, não sei se vocês já se identificaram, vão se identificar com o que eu falo, mas quantas vezes você fica ali esperando a mensagem no celular, né, da pessoa, e 3 dias, 4 dias em função daquilo, e você resolve mandar a mensagem para a pessoa. E ela só responde com um sorrisinho, um coraçãozinho. E aquilo ali para você, caraca, um dia ele me respondeu. Caraca, você fica mendigando o amor de pessoas que não estão nem aí para você, sendo que o único amor que basta, o único amor que vai preencher essa engrenagem é o amor divino, celestial. E eu tive muito mais facilidade de me conectar com Jesus, porque a gente tem esse estereótipo, né, do ser humano, né? Jesus é Deus em forma de ser humano. Então, para nós é mais fácil, porque Deus tem aquela coisa do pai malvado, e o Espírito Santo é algo etéreo que a gente não consegue entender. Só que tem pessoas que associam Jesus a algo de dogma, né? Daquelas igrejas. Você tem que aceitar Jesus, Jesus salva. Aquelas frases que o pessoal usa, às vezes, nas traseiras de caminhão, que empobrece o que realmente é. E ontem eu estava me aprofundando mais no estudo e eu queria ler para vocês um trecho em que saiu para mim e me chamou muita atenção. Não sei se você já leu essa passagem. Mateus 5,
É o trecho Sal e Luz, onde Jesus está falando com os discípulos sobre como tinha que ser a conduta deles, o que era certo, o que era errado, baseado na lei do Antigo Testamento, só que aplicada ali de uma forma, não por uma obrigação da lei, mas por fazer certo. E eu acho que esse é o grande lance. Quando você vive Jesus como um estilo de vida e não como uma religião, é natural, você começa a deixar de ser todas as coisas ruins que você é, e que você foi, pelo menos, e começa a ser mais parecido como ele, que é puro amor, pura bondade. Então, naturalmente você começa a querer fazer o que a lei do Antigo Testamento dizia para fazer, só que naturalmente, não porque é obrigado, né? Não porque, eu não posso fazer isso porque é errado, porque é pecado, porque eu não vou para o céu, vou para o inferno. Pelo amor de Deus, gente. Se o seu coração está querendo matar alguém, está querendo fazer o mal e você não faz porque você tem medo de ir para o inferno, pelo amor de Deus, você já está no inferno, desculpa. Né? Sua maldade está dentro do coração, porque Deus está vendo o seu coração. Então, quando você começa a praticar o bem, né, a viver a sua vida com uma prioridade, né, focada no que são os planos de Deus para você, no seu propósito de vida, na bondade, no que você pode fazer para os outros, tudo isso é natural. E ele fala uma coisa aqui que, para mim, é um recado para as mulheres, principalmente para as mulheres que eu tenho visto confidenciar para mim no meu Instagram. Muitas entram em contato comigo, porque às vezes não tem coragem de falar abertamente, mas falam comigo no direct do Instagram, inclusive você sinta-se à vontade no dia que você precisar de um ombro amigo, falar comigo pelo direct do Instagram. Eu respondo, por enquanto eu respondo todas as mensagens. Então, no dia que você sentir aí alguma angústia e precisar conversar com alguém, não tiver alguém, pode falar comigo. Principalmente quando é uma pessoa estranha, às vezes a gente se sente até mais confortável do que falar para uma pessoa que está ali na nossa família. E as pessoas falam muito o quanto elas não se sentiam mais capazes, o quanto elas, há muito tempo, ontem mesmo recebi uma mensagem de uma aluna falando isso, me emocionei tanto. Ela falou, há quanto tempo eu não vi alguém acreditar em mim? Eu não sentia que eu era capaz. Cara, isso mexe comigo, porque quantas vezes eu já me senti assim na vida? Quantas vezes? Mesmo sendo uma fotógrafa já renomada, mesmo ganhando dinheiro, mesmo vivendo um padrão de vida maior do que a maior parte das pessoas no Brasil, eu muitas vezes eu não me sentia capaz. Porque a gente ouve isso na nossa cabeça o tempo inteiro durante a vida. A gente tem relacionamentos que colocam a gente para baixo, nossos pais, sem querer, às vezes colocam a gente para baixo, nossa escola, e, em especial, muitas igrejas. E nessa passagem aqui de Mateus, ele fala, Jesus está falando, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende uma candeia, né, que é um lampião, e se coloca debaixo um alqueire, para você tampar, né? Mas sobre um castiçal, para que todos vejam, e dá luz a todos que estão na casa. Olha isso. Você é a luz. Você não pode deixar de brilhar, porque ninguém que está ali brilhando, vivendo o conhecimento, depois que você encaixa essa engrenagem, né, de ter Deus, ter Jesus dentro de você, você é luz e você não pode mais viver escondido. Você tem que espalhar isso. E esse brilho é tudo, né? Esse brilho é você resplandecendo. É tudo que a gente acreditou na vida inteira que a gente não podia brilhar, que era egóico, que era vaidade, ou que a gente não merecia. Só que tem uma diferença. Quando você faz tudo isso pelo seu ego, tudo isso pelo seu braço, tudo isso pelo dinheiro, pela profissão, ele realmente vai estar valorizando o seu ego. Mas eu entendi que quando você deixa tudo isso para trás, e eu fiz isso, eu entreguei tudo para Deus. Tudo que eu tinha construído até o dia que eu conheci, eu entreguei para Deus. Entreguei assim, de abrir mão. E semana passada, ou retrasada, acho que foi retrasada, eu fiz a minha última live, inclusive avisando que
o treinamento profissional, que era o curso que eu tinha criado, ele ficaria para trás do jeito que ele é. E que eu ia usar tudo que eu tinha, todos os meus talentos, toda a minha escritura, tudo para seguir os caminhos que o meu coração começasse a dizer. E aí, concluindo, deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Essa é a chave. Essa é a chave. Quando você para de se preocupar com a opinião das pessoas, e quando ele fala os homens, é a humanidade. Quando você para de ouvir essas vozes que te colocam para baixo, que te criticam, que estão o tempo inteiro querendo achar um detalhezinho em você para te diminuir, ou esses rótulos que a vida vai colocando na gente durante toda a nossa criação, quando você deixa de ouvir isso, deixa de ouvir essas vozes dentro de você, do seu racional, coloca essa engrenagem, essa peça, né, que é Deus dentro de você, ou o Espírito Santo, ou Jesus, o que sentir mais confortável, o que couber aí no seu imaginário, mas tudo é a mesma coisa, né? Quando você se conecta a Deus dessa forma, de entregar tudo que você era e começa a pedir para que Ele limpe dentro de você tudo isso, para que Ele tire todas as coisas ruins. Para de pedir por dinheiro, para de pedir por promoção, por carro, por um relacionamento, por um marido. Começa a pedir por limpeza. Porque quando você pede e entrega, né, tudo isso para Ele, pede para que você seja uma pessoa melhor, para que você o conheça, para que Ele possa limpar de você tudo que não é bom e colocar dentro de você o que Ele deseja, você começa a brilhar. E entra aqui exatamente o que Ele diz. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam boas obras e glorifiquem ao Pai. Porque quando você começa a se despir, a tirar essas camadas que foram criadas pela humanidade em cima de você, pela sociedade, todas as entidades, né, que vão formando a gente ao longo da vida, e você tira tudo isso e deixa que ele vá colocando as camadas, tudo que você for fazer será por ele, será inspirado por ele. E quando você fizer e conquistar, não vai ser mais para tampar o vazio no seu coração, vai ser para que você possa dizer, tudo isso eu fiz, que Deus estava comigo. Tudo isso eu tenho, porque Deus me tirou daquele buraco que eu vivia, daquele vazio, e colocou dentro de mim a luz que faltava. Então, essa mensagem me mexeu tanto comigo, porque eu sou uma pessoa que até ano passado não tinha lido a Bíblia. Eu tinha, por muitas vezes, pegado pequenos trechos das várias, né, religiões pelas quais eu passei, onde, tanto no Espiritismo, quanto na Igreja Católica, quanto em algumas igrejas evangélicas, em que você vai lá, fala daquele trecho, né, daquele versículo, e discorre sobre o assunto. Um pouco parecido com o que até eu estou fazendo aqui com você. Eu tirei um trecho e estou falando o que ele significou para mim, né? O que eu senti através das minhas orações, essa mensagem. E eu acredito que o grande segredo talvez seja o primeiro contato que você está tendo, às vezes com a Bíblia, caso você esteja assistindo aqui esse vídeo gravado ou participando, né, da live. Mas eu vou te convidar a ir mais a fundo, a não usar aqui como o seu veículo principal, não usar nenhuma igreja como seu veículo principal, mas sim como uma pequena semente a mais que você vai ter. Busque estudar, busque conversar todos os dias com ele. Foi assim que eu comecei, entendendo que eu poderia conversar com ele, independente de religião. E quando eu comecei a fazer isso, e quando as peças começaram a sair, sentimentos que eu tinha, eu comecei a perdoar, perdoei mãe, perdoei pai, perdoei ex, perdoei de uma forma tão natural que até eu não sei nem se ele vai ver isso aqui, mas o meu ex, pai do meu filho, uma pessoa que durante tanto tempo, eu dentro do meu coração eu desejava que ele nem existisse mais, que ele se mudasse para fora do Brasil, para eu não ter que conviver com ele, tamanho rancor que eu tinha dele. Hoje é um dos meus melhores amigos. Hoje é uma pessoa que senta para tomar café na minha casa e eu dou conselhos para ele
baseados nos ensinamentos de Jesus, para que ele, sabe, enalteça o casamento dele atual. Isso vai ser mudado dentro de você quando você encaixar essa peça. E não porque você tem que perdoar, você tem que fazer isso. Não, é natural. Então, o convite que eu tenho na mensagem de hoje, eu pedi para que eu pudesse ser, né, a palavra, que pudesse ser usado para falar o que precisava ser falado. E se você está vendo essa live, né, está vendo esse vídeo desse encontro, e sente um pouco, se identifica um pouco sobre isso que eu falei com você, entenda que o que está faltando é essa engrenagem. É você sentar todos os dias, entregar para Deus, entregar para Jesus, se para você é mais fácil, como foi para mim. Jesus, eu conseguia visualizar, eu sentia ele sentado do meu lado no sofá, conversando com ele. E quanto mais eu fazia, diariamente eu fazia isso. Eu só orava, falava, toma conta da minha vida. Leva tudo que o Senhor quiser levar, tira tudo, limpa tudo e traz para mim a sua presença. Era só isso que eu pedi. Afasta de mim tudo que é ruim, né? Cria uma blindagem ao meu redor para que nada de mal me aconteça, para que eu tenha só a sua presença. E aos poucos, eu diariamente fazia isso, e aos poucos eu fui mergulhando, aos poucos eu fui falando com mais desenvoltura. Eu me sentia tímida no começo, quando eu falava com ele, porque eu falei, gente, nunca tinha aberto a Bíblia, quem sou eu? E justamente o contrário, eu comecei a perceber que as pessoas que já conheciam a Bíblia, já estudavam, já frequentavam a igreja, sabiam de cor e salteado os versículos, muitas vezes não viviam a intimidade que eu estava construindo com ele. E quando eu percebi isso, que eu precisava ir mais fundo e deixar tudo para trás, eu comecei a perceber que eu podia brilhar. Esse vazio tinha desaparecido sem eu nem perceber. Os meus problemas financeiros tinham acabado. A preocupação com o resultado do meu trabalho tinha acabado. Tudo tinha acabado, até o cansaço. Gente, até voltar a malhar, eu voltei, porque antes eu trabalhava 12, 14 horas por dia. E hoje, com muito menos tempo de trabalho, eu consigo fazer muito mais coisa. Eu não sei explicar. E nem quero explicar. Eu só sei que hoje tudo é fácil. O que antes era sofrido para mim, hoje é fácil, é leve, porque ele está comigo. E todos os dias eu entrego para ele. Então eu sinto como se fosse isso. Ele me permitindo brilhar, porque ele sabe que agora tudo que eu fizer vai ser por ele e para ele, para glorificar a Deus, para mostrar para as pessoas que esse sofrimento que elas têm, esse vazio que elas têm, essa dificuldade que elas têm, é só a ausência dessa engrenagem. Que quando isso entra dentro de você, tudo desaparece. Ou pelo menos fica mais leve. Qualquer problema que você enfrentar vai ser mais leve. Só que não é aquela oração todo dia rezando Pai Nosso. É entrega. É entender que nós nascemos para brilhar. Nós, mulheres em especial, nascemos para brilhar. Não nascemos para ficar à sombra de relacionamentos. Não nascemos para ficar à sombra de imagens, daqueles estereótipos da mulher perfeita, linda e maravilhosa. A gente é muito mais do que isso. Nós temos um papel muito maior. Então, a mensagem que eu senti no meu coração de passar para vocês hoje, mulheres, é isso. Você nasceu para brilhar. Não aceite nada diferente, porque não ouça e não dê ouvido. Não ouça e não dê ouvido, não. Não ouça e não dê importância à opinião dos homens. O que importa é a opinião que Deus tem sobre você. E são coisas lindas que Ele tem ao nosso respeito, que Ele sabe, que Ele pensa, que Ele deseja para nós. Só falta a gente acreditar e fechar os ouvidos para o que os outros dizem e começar a ouvir o que Ele diz para você. Então, esse 11-11, eu acho que foi um encontro, né, uma mensagem mais para te inspirar, para você que está aqui, caiu de paraquedas. Eu não sei nem se no YouTube tem alguém ao vivo, eu não consigo ver as mensagens, mas eu vou até procurar saber por que eu não estou conseguindo ver as mensagens, porque da última vez eu vi o chat e dessa vez eu não estou conseguindo. Mas não importa, se você estiver aqui no chat, saiba que eu estou aqui emanando ótimos frutos para você. E fica aí o meu convite, tá? Para que você possa, se estiver passando por alguma dificuldade, aqui no descritivo do vídeo tem o meu Instagram, manda um direct para mim. Entra aqui, igual a Tassi, né?
tá aqui no nosso... A Magda também estava, acho que deve ter caído na internet, porque eu acho que a energia é diferente de você estar aqui ao vivo, tá dentro do Zoom. E depois a gente para um pouquinho para conversar. Quando a gente encerra aqui a transmissão, a gente conversa um pouquinho mais aqui dentro. Fica uma roda de amigas, né? Para a gente falar sobre a mensagem. E às vezes é esse momento que a gente precisa no nosso dia. Saber que a gente não está sozinha, saber que a gente tem alguém que está ali para nos ouvir, mesmo que seja quilômetros de distância. Às vezes essas pessoas estão muito mais dispostas a nos ouvir do que muitas vezes a pessoa que está do nosso lado ali, que não entende, né, como que tudo isso é muito maior. Eu vou deixar essa transmissão, vou encerrar essa transmissão, porque eu quero conversar um pouquinho aqui com a Tassiana. Sinto que o meu coração precisa falar um pouquinho aqui com ela, então fique à vontade, você que está assistindo esse encontro. Hoje ele foi um encontro mais breve, que eu precisava deixar essa mensagem. Alguns dias a gente vai falar com todo mundo em aberto, alguns dias a gente vai assistir um vídeo, alguns dias eu vou abrir uma mensagem. Ele não tem uma regra, eu sigo o que meu coração manda, e é assim que eu te convido a viver daqui para frente, entregar para Deus e ouvir o seu coração. Para tudo que você vai fazer, para você brilhar muito. Eu tenho certeza que quando a gente coloca essa engrenagem na nossa vida, tudo muda. A máquina que antes estava enferrujada começa a rodar. Fica esse o convite para você. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. A Magda entrou aqui. É bom que eu vou aproveitar, conversar aqui com as minhas meninas no offline. Fica aí o convite para você, se quiser participar do Zoom também. Tem o link todas as quartas e sextas-feiras, às 11h11. Nós estamos aqui para poder receber vocês de braços abertos pelo Zoom. E também, quem tiver mais timidez, pode assistir pelo YouTube. É isso. Vou encerrar aqui a transmissão e vou retornar aqui para conversar com as meninas. Um beijo no coração de todos vocês.